Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo de onde você está. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez aqui na Seixonoe, Houston, Texas, né? Hoje é o nosso podcast número 11 e o título é A Vida Continua Existindo Eternamente. Com base no livro Podemos Ser Mais Felizes, do mestre Seixo Taniguchi. E temos hoje a convidada especial, preletora em grau Master Dina Maria Freire, da Regional Pindamonhangaba, São Paulo, e da APL Guaratinguetá. Ok? Vamos agora fazer a oração inicial, posição de oração. Oração, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras, não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestaste através da Seixonoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. O Espírito Santo de Deus desce sobre nós e orienta essa reunião conforme a sua vontade. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Bom, é sempre um prazer estar aqui nesse podcast, né? Onde sempre estamos acompanhando pessoas de autoconhecimento da filosofia da Seixonoye, fundada pelo nosso mestre Masaharu Taniguchi, em 1930 no Japão. Nossas lives estão sempre no canal do YouTube Seixonoye Houston. É bem fácil de gravar, Seixonoye Houston, tudo junto. Não deixe de se inscrever, importante se inscrever no nosso canal, e deixe seu like se gostarem do conteúdo. Muito obrigado. Sempre tratamos de temas importantes, então fica até o final, pois nossa convidada de hoje, inclusive, é uma preletora de muitas décadas de estudo de Seishonoye, né? Trazendo conhecimentos importantes para atingirmos nossos objetivos de vida, baseados nos livros do mestre Masaharu Taniguchi e do mestre Seishi Taniguchi. Preletora, é um prazer tê-la aqui. É, Gostaria de que se apresentasse, né? Nos contasse como iniciou na Seishunue e que nos contasse um pequeno relato. Muito obrigado. Então, gratidão a todos, né? É um momento muito importante, muito especial. É uma experiência nova que nós estamos vivendo. Então, nossa gratidão pela gentileza do convite e por estar participando nesse momento. Nós temos uma história de vida dentro da Setionoe que de já quase 50 anos. Foi na década de 80 que nós conhecemos o ensinamento, e, na verdade, quem foi primeiro foi o meu falecido esposo, né? Através de uma revista, naquele tempo se chamava Acendedor, hoje é a Fonte de Luz. Então, no momento, ele passava por um momento assim de estresse, né? Que antigamente não se falava estresse, era o sistema nervoso, né? Ele era uma pessoa nervosa, irascível, é, era de pavio curto, como a gente falava. E justamente o artigo que trazia na revista contava de uma pessoa que, através do ensinamento, havia se livrado dos medicamentos e do médico. Então, meu marido resolveu ir, né? Aí foi a primeira, a segunda vez, e ele me convidava sempre, mas eu só dizia, não, vai você, você vai, escuta e depois você me conta. Aí, de repente, né, hoje eu sei que nada acontece por acaso, era o momento exato de eu conhecer. Na hora que ele estava saindo, eu falei, eu vou junto. E o que aconteceu, né? Eu me apaixonei pelo ensinamento e desde esse tempo a gente pratica, né? Eu achei que aquele era o lugar onde eu queria. E as pessoas falam muito sobre relatos. Então, se fosse falar todos os relatos, né, todas as coisas que a gente fenomenicamente conquistou, conseguiu através das práticas, nós íamos ficar aqui dia à noite e ainda ia faltar horário para contar. É, Mas dentro de mim, eu sinto que o relato mais importante, que para mim é o mais especial, foi a mudança que eu tive espiritualmente e mentalmente, porque aconteceram problemas, sim, e
porque nós estamos aqui nesse mundo, né? Pelo menos a gente entende assim, né? De tantas encarnações que nós trazemos, certamente nós temos alguns boletos que nós deixamos de pagar e estamos colocando em dia, né? Mas Hum, eu acredito também que exatamente nesse momento em que a gente conheceu a Seitianoye, né? O nosso anjo guardião soprou nos nossos ouvidos é aqui e a gente docilmente atendeu. Então, o meu maior relato é esse, né? De uma pessoa que era assim voluntariosa, né? A última palavra era minha, eu que era certa. Eu me tornei uma pessoa suave, dócil, né? E hoje meus netos falam que eu sou a bisa mais linda e mais amorosa do mundo. Então, para mim, o relato mais importante foi a modificação do meu eu interior, né? Quando eu descobri e aceitei realmente que eu sou filha de Deus. Então, eu acho que isso já é suficiente, né? Todos têm podem fazer essa mesma transformação que eu sofri através dos livros, que é muito importante, sempre os livros. Então, eu acho que isso já é suficiente para fazer com que quem depois participar e assistir acredite, a gente tem esse poder de mudar as coisas, com certeza. muito bem, muito bem. Eu acho que isso que a senhora está falando, realmente, se as pessoas entendessem que a Seixono muda as pessoas para melhor, foi o seu caso, foi o meu caso, enfim, a vida ficaria bem melhor para todos, né? Mas, então, muito obrigado por ter contado um pouquinho sua história. Foi muito, assim, esclarecedora. Eu gostaria de iniciar o nosso trabalho de hoje perguntando, existe um mundo perfeito? E por que as pessoas pensam que o mundo perfeito e harmonioso seja visível aos olhos carnais? Como o senhor falou no começo, né, nós temos o livro-texto que é Podemos Ser Mais Felizes, e logo no comecinho tem um interessante, eu gosto bastante de ler um pedacinho do prefácio, e esse prefácio justamente foi o próprio professor Seiichi Taniguchi quem escreveu. Muitas vezes, quando nós lemos o prefácio de um livro, a gente já tem assim uma noção do que a gente vai encontrar, e é como se abrisse uma porta num lugar escuro e a claridade entrasse. E tem um pedacinho aqui que ele fala que eu achei que é muito interessante, no prefácio, na página 9, que é importante para as pessoas que depois ouvirem, porque nós temos uma biblioteca imensa, né? São 40 volumes da Verdade da Vida, mais 10 ou 11 da Verdade, e outros, e outros, e outros. E hoje nós temos maravilhosos preletores brasileiros que também escreveram belas obras. Mas aqui, numa parte, o preletor diz assim: os depoimentos são todos verídicos, mas a peça é ficção da minha autoria. Desejo que leiam descontraidamente os livros. Então, é um dos segredos que as pessoas precisam ter quando estudam, né? Fazer com descontração, porque muitas vezes, no desespero da gente aprender, a gente atropela um pouco as ideias e o ensinamento demora muito para entrar. E no primeiro capítulo, justamente do Mundo Perfeito, ele começa a dizer assim: se existe um mundo criado por Deus, ele só pode ser perfeito e harmonioso. Isto porque é o mundo de Deus. Se ele fosse imperfeito e repleto de doenças, infelicidades e desavenças, seu Criador não teria a qualificação de Deus. Então, se nós realmente acreditamos que existe um Deus, um Criador, né, já que nós somos filhos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança, nós não podemos duvidar que existe um mundo perfeito. Por que nós não conseguimos ver com os olhos carnais? Porque nós fomos instruídos a acreditar naquilo que a gente pudesse tocar, enxergar e ouvir, né? Nós dávamos mais valor aos órgãos da audição e da visão do que à nossa própria espiritualidade. Então, enquanto as pessoas ficarem cobrando, né, o porquê e não o para quê, então vai ser mais difícil. E esse mundo invisível existe, existe assim esse mundo perfeito. Tanto é que a gente sempre tem o desejo de encontrar. Então, quando é uma coisa que a gente duvida da existência, e a gente não acredita, a gente não se preocupa em procurar, né? E na nossa infância, o que seria esse mundo perfeito? Talvez quando falavam muito no paraíso, né? No Jardim do Éden, onde começou a nossa primeira criação, né? O que se dizia? Adão e Eva viviam no paraíso até
comerem o fruto do pecado, né? Então, eu acho que é uma coisa assim que... E também vai depender, penso eu, né? Me proponho a pensar assim, do nosso próprio desenvolvimento espiritual, porque se nós acreditamos que existem múltiplas vidas, a cada uma delas nós subimos um degrau de evolução. E a partir dessa evolução, nós vamos aprender a aceitar e usufruir das coisas que são mais benéficas, sem ter muito assim o desespero da dúvida, né? Porque é uma das coisas que mais incomoda o ser humano, é quando ele tem dúvida disso, dúvida daquilo. Então, quando nós acreditamos exatamente nesse nosso Deus maravilhoso, nós acreditamos sim que existe um mundo perfeito, mesmo que a gente não enxergue, mas a gente pode sentir. Então, eu espero ter Bem, respondido a sua pergunta, né? E aí agora também, preletor, né? Como a gente sabe que o senhor é uma pessoa assim bem estudiosa, eu gostaria de saber, né? Assim, a sua opinião, o que que faz as pessoas progredirem e evoluírem? é, bom, o ser humano, né, ele está em constante crescimento e evolução, pois é uma expressão de vida, né? Começar um ano novo é algo especial, pois sentimos que ele traz novas oportunidades e mudanças, né? Não faz sentido pensar que esse ano seria igual ao anterior, por sempre há espaço para melhorias e avanço, né? Diante disso, podemos nos perguntar: esse ano será pior que o ano passado? Né? De forma alguma, o progresso é inevitável. No entanto, uma visão materialista pode levar à crença de que tudo tende a envelhecer e se desgastar com o tempo, né? Sem garantia de evolução. Porém, quando olhamos para o ser humano além da matéria e reconhecemos sua essência como vida, entendemos que ele possui um potencial infinito de crescimento. Cada experiência nos ensina e com isso evitamos repetir erros do passado, né? A força interior do ser humano é ilimitada. E ao acreditar nesse poder de desenvolvimento, podemos seguir em frente com confiança, certos de cada ano novo é uma oportunidade para sermos melhores e alcançarmos novas realizações. Não. Porque se uma pessoa não reconhece sua força infinita, a vida pode parecer difícil e cheia de obstáculos. A falta de consciência desse poder interior torna a existência desgastante e distante dos próprios desejos, né? Porque ele não acredita, né, que ele tem essa consciência. Quem enfrenta doenças, muitas vezes, acha que a vida é injusta, comparando com aqueles que estão saudáveis, né, e felizes. Enquanto alguns aproveitam a vida com energia, outros veem o tempo passar, sem esperança e recuperação. Nessas condições, datas comemorativas e a chegada de um ano novo perde o significado. Em vez de enxergar o futuro como uma oportunidade, a pessoa sente que está apenas caminhando para o fim da vida, né? Então, esse seria mais ou menos a resposta da sua questionamento. Agora, É bem interessante, né? A explicação simples, mas assim muito esclarecedora, né? Então, exatamente, é. Eu gostaria que a senhora me falasse sobre o que significa a maravilhosa vida e como ter essa perseverança, determinação. ah, na página anterior, né, onde começou isso aqui, tem um pedacinho assim muito interessante, né, que diz assim: devemos em primeiro lugar reconhecer só a própria vida maravilhosa,
Então, no momento em que nós reconhecemos que existe uma vida maravilhosa, vai ser muito mais fácil a gente procurar. Porque o que acontece? A gente muitas vezes tem dificuldade em reconhecer as coisas que são mais positivas. Aquilo que é mais negativo, além da gente reconhecer, ainda a gente tem assim o capricho de comentar e contar muitas vezes, né? Aquilo que não é positivo. As pessoas às vezes perdem tempo só contando coisas tristes. Hoje, por exemplo, que nós temos a facilidade da tecnologia, eu costumo deletar muitas informações que aparecem no Facebook, porque tem tanta coisa boa para a gente conhecer, para a gente compartilhar, e as pessoas ficam assim apegas àquela história de sofrimentos, de coisas que na verdade não interessam, porque se a gente for pensar que esse mundo tão maravilhoso pode ter defeitos, então é aquilo que nós falamos no começo, né? Nós duvidamos da existência de Deus, porque saber o que Deus preparou para nós, né? A gente não tem condição. Mas a gente tem certeza que no momento em que Deus nos colocou no mundo, nesse corpo fenomênico, mas com o espírito eterno, ele se propôs a nos dar coisas boas, né? Como eu falei do prefácio, ali o professor Seixo, ele fala muito sobre o problema das pessoas serem felizes. E ele fala muito que a gente não pode ser feliz se for unicamente eu sou feliz, né? Mas que, na verdade, a gente deve se alegrar com a felicidade dos outros. Então, eu acredito que essa vida maravilhosa, justamente, ela se projeta ou aparece, né, para todos nós, dependendo das maneiras como nós vamos enfrentar as situações. Porque as pessoas, às vezes, acham que são pobres, que não tem nada, mas só o fato da gente estar vivo, da gente poder respirar, já é um bem maravilhoso, é a maior riqueza que nós temos, foi justamente o presente da vida que Deus nos deu, formar uma família, né? A gente ter a oportunidade de ver a família crescer, eu digo que eu descobri essa vida maravilhosa, eu acho que ganhei ela de presente de Deus, porque a minha felicidade maior, justamente é hoje eu ter a felicidade de ver a quarta geração da família, né? Uhum. Vejo meus netos já criados, e inclusive a gente tem uma felicidade muito grande, pelo presente que Deus nos deu, né? Nós temos uma bisneta, a mais velha, que este ano se forma em medicina, temos o outro neto que está estudando engenharia, são pessoas benéficas, maravilhosas. A minha bisneta se propõe assim a ter uma vida dentro da medicina de muito auxílio às pessoas. Ela escolheu um tipo de profissão que ela falou que ela quer conhecer a pessoa e poder acompanhar, que ela não quer apenas consultar uma pessoa, ela quer ver o que ela aprendeu e o que ela pode compartilhar. Então, eu acho que uma vida maravilhosa é essa, né? Quando o senhor consegue ter um bom ciclo de amizades, aprender de manhã a levantar, agradecer, obrigado, Deus, por mais um dia. A hora que vai dormir, obrigado, Deus, por mais um dia. Então, eu acho que essa é a maravilha da vida. É uma coisa ao mesmo tempo simples e ao mesmo tempo profundamente espiritualizada, o sentido da vida maravilhosa que nós temos. E essa maravilha vai depender de cada um, né? É o nosso livre-arbítrio. Aquilo que é maravilhoso para mim pode não ser para o outro. Então, eu acho que assim uma forma da gente procurar entender, procurar compartilhar, ser assim um exemplo, né? Que a gente às vezes ouça as pessoas falar, a gente se espelha na senhora, com essa idade a senhora ainda faz tanta coisa, mas não existe o impossível, existe a falta de fé. Então eu acho que a maravilha da vida é a gente orar, agradecer, concretizar e compartilhar. Eu acho que assim é uma resposta que de repente eu posso dar a essa pergunta. Muito obrigada. E a senhora já demonstra, né, que a sua vida, a sua família, a senhora já tem essa vida maravilhosa, né? Sim. As quatro gerações aí unidas e trabalhando em prol de outras pessoas. E parabéns pela sua vida, já que é maravilhosa. Muito obrigada. A gente vai aproveitando também a sua sabedoria, né? Eu queria saber como é que a gente pode desenvolver assim o amor no ser humano. Como se desenvolve esse amor, que é uma coisa tão maravilhosa que nem todas as pessoas conseguem expressar. É verdade, é verdade.
Não, e uma das coisas que é amar é doar. Então, doar é amar, né? Espírito de doação é manifestação do sentimento de amor ao próximo, né? Quanto maior é o amor que a pessoa possui no coração, maior é a sua doação. Quem doa pouco é uma pessoa egoísta, né? Que não ama o próximo, provavelmente, né? Mesmo que no início, e no nosso caso, assim, né? A gente, mesmo que no início a gente foi um pouco egoísta, temos que experimentar fazer um esforço e doar algo de si próprio, né? Você sentirá o reflexo da alegria da pessoa. Isso que é a grande coisa, né? Os reflexos da alegria da outra pessoa nos deixa assim cheio, né? Da pessoa que recebeu a doação, você vai experimentar uma alegria, essa alegria de doar, e será então a alegria de amar, né? Por exemplo, coisas pequenas, assim, pode ser, por exemplo, você dar um conselho para alguém que está precisando. Isso é uma doação. A pessoa está precisando de um conselho, é o que a gente tenta fazer, dar um conselho que possa melhorar a situação da pessoa. Isso já é doação, não precisa doar dinheiro, só coisas materiais. Ou então alguém está triste ali sentado na cadeira, chorando com problemas, você chega e põe uma mão no ombro da pessoa e fala assim, não, fica tranquila que as coisas vão melhorar. Só isso é uma grande doação, porque a pessoa se sente protegida, a pessoa se sente melhor quando você doa esse amor pela pessoa, né? Isso é importante, né? Porque à medida que cresce, o ser humano tenta ser independente e fazer tudo sozinho, mas logo percebe suas limitações físicas. Isso pode levar à sensação de inferioridade ao se comparar com os outros. Contudo, esse pensamento surge ao acreditar que o ser humano é apenas o corpo físico, né? Esse é o grande erro, né? Se fôssemos apenas carne e osso, todos seriam Certo? completamente separados, sem nenhuma É conexão, verdade. né? Na verdade, o que um É, faz não beneficiaria o outro, e cada um vivia isolado de sua própria realidade. No entanto, o ser humano possui uma mente ilimitada, sem forma e sem fronteiras. A mente pode conectar com as outras pessoas, criando um elo que vai além do físico, né? Vai para o espiritual. Ao compreendermos isso, percebemos que não estamos separados, mas unidos pelo amor que nos conecta a todos, né? Então, quando você não vê, fica analisando a parte física, é que nem, por exemplo, eu penso assim, um colega de escola, né? São cinco meninos que né, são amigos mesmo, um protege o outro, etc. Um é fortão, grandão, outro é pequenininho, magrinho, outro é feio, outro enfim, outro é inteligentíssimo, outro não é muito inteligente, mas todos eles são amigos. Ninguém vê nada do outro diferente. Todos eles, esse é o verdadeiro amor entre eles. certo. Não vê essa diferença, né? Então, o amor surge quando percebemos que não somos seres isolados, mas estamos conectados pela mente e pelo espírito. Ao entender essa conexão, deixamos de nos comparar e nos sentir inferiores, pois reconhecemos que fazemos parte de algo maior. É o caso dessa amizade que a gente comentou. Essa compreensão nos leva a olhar para o próximo com empatia. A gente olha já o próximo com empatia e compaixão, já que o que afeta um, de certa forma, afeta a todos. O amor verdadeiro não se limita ao que é físico ou visível, mas flui através dessa unidade espiritual. Portanto, o amor não é apenas um sentimento, mas a consciência que somos parte de um todo. Ao viver com essa percepção, deixamos de lado o egoísmo e cultivamos relações harmoniosas e solidárias.
compreendendo que o bem de um contribui para o bem de todos. Isso que é amor, né? Muito obrigada. Foi maravilhosa a explicação. Muito obrigado. Obrigada. Ah, e agora, doutora Dina, por que devemos agradecer aos pais? Pode explicar? Ah, veja bem, né? No sentido de gratidão aos pais. É uma coisa tão simples que às vezes as pessoas, principalmente no nosso caso de preletores, né? A gente trabalhou muito com os jovens na época do início da nossa vida, Setionoé, e era muito comum os jovens virem pedir orientação e falarem que odiavam o pai, odiavam a mãe, né? Maldiziam o nascimento. E no começo a gente assusta um pouco, né? Assusta por quê? Porque no nosso caso, né, a gente amava os pais, né? Meus pais eram maravilhosos, sempre foram. Então, aquilo assustava um pouco, mas ao mesmo tempo, como a gente já estava dentro do ensinamento, nós começamos a entender que na verdade o que eles estavam falando não era o verdadeiro eu, né? Então a gente procurava explicar primeiramente para eles que só o fato de, naquele momento, eles estarem ali reclamando dos pais, é porque os pais tinham permitido que eles nascessem. Se não houvesse, né, a participação dos pais, então eles falavam, não, mas isso aí e tal, então era coisas assim que a princípio choca, né, mas depois a gente habitua e a gente vai se aperfeiçoando em como é que a gente pode ensinar e, na verdade, acaba sendo uma troca. Uma troca por quê? Porque naquele momento, ao invés da gente ficar horrorizada, a gente devia, na verdade, agradecer, né? Em reconhecer os pais maravilhosos em que nós tínhamos tido, né? E que não são todas as pessoas que conseguem ter esse discernimento, né? Meus pais me castigavam, assim, né? Naquele tempo ainda havia chineladas, né? A mamãe usava muito desse argumento, né? Quando fazia alguma arte, ela dizia, vira de costas. E lá ia o nosso bumbum ser chinelado. E meu pai já não deixava. Meu pai, não, não bate, não bate. Ele ficava meio de guardião para nós. Então, mas eu tenho certeza, né, que os castigos que a gente recebeu, as broncas que a gente recebia, ah, era apenas sinal de amor, né? Então, como se falou muito de amor, existe um livro do mestre em que ele fala nos 5 estágios do amor. Então, o primeiro estágio do amor que ele fala é o amor de Deus. Depois ele fala do amor egoísta, né? Aquele eu amo se eu for amado. E tem, e tem um deles que é assim, o que naquele momento, quando a gente consegue sentir o que significa aquilo, eu amo aqueles que me odeiam, porque justamente é mais difícil. Então, o que que acontece? Na verdade, quando o filho fala que odeia o pai, na verdade ele ama, né? Ele está carente de carinho, e é muito importante, porque quando na Seitonoê, né, nós temos algumas atividades né, na Associação de Ubá, aqui em Juiz de Fora, nas terças-feiras, é feita uma reunião de gratidão aos pais. Então, é feita a palestra do tema e depois, durante 20 minutos, é feito um agradecimento àquele papai, muito obrigado, mamãe, muito obrigado, né? Que, na verdade, é uma prática que se faz também nas academias, né? Quando tem aqueles seminários de oferenda de trabalho, que vamos para o campo, as pessoas são instruídas a tudo aquilo que fazem, né? Uma graminha que arranca, colher chá, que a gente colhia muito, aquele banchá, todo o serviço é feito dizendo papai, muito obrigado, mamãe, muito obrigado. Acontecem relatos assim que fazem a gente chorar, né? Principalmente no começo que a gente vai, é muito difícil a gente não se comover com aquilo que a gente ouve depois nos relatos. As pessoas às vezes começam a agradecer, né? Assim, praticamente sem vontade, e quando começam a sentir verdadeiramente a importância da gratidão aos pais, né? Que entendem aquilo, que acho que foi aquela, eles falam que a gente consegue chegar até o mundo, se falava o mundo do Dissô, né? Hoje é o mundo da imagem verdadeira. E aí tem os momentos de relato e as pessoas desabam, choram, existem reconciliações. Nós mesmos tivemos a oportunidade de ver um filho que fazia 20 anos que não falava com a mãe nem o pai.
E aconteceu que eles falaram uma coincidência. Então, morando em cidades e estados diferentes, foram a um seminário de carnaval, onde teve a cerimônia do fogo também. E nesse momento da oferenda de trabalho, né, que teve aquele papai, mamãe, muito obrigado, eram quase 1.000 pessoas que estavam presentes na academia. Tinha gente dormindo pelos corredores com colchões, porque não tinha mais onde colocar gente. E aí, na hora do relato, eles não haviam se encontrado. Embora a academia não fosse assim tão grande, mas por qualquer motivo eles não haviam se encontrado, nem pai nem filho. E no momento dele fazer o relato, né, que ele falou que ele ia procurar os pais, saíram um casal de pais lá, e foi assim uma comoção, né? Então, Nossa, quando o preletor fala aqui que são relatos verídicos, nós tivemos oportunidade de presenciar muitos desses relatos. Então, uma das coisas da gratidão aos pais, se não tiver nada para agradecer, agradece a oportunidade de viver, né? De poder tomar decisão, de ser livre, de acreditar o que é ser um ser humano. Então, acho que é uma coisa que a pergunta já está respondida, né? Muito obrigada. nossa. Parabéns, parabéns, muito obrigado mesmo. Aí a gente vai aproveitar, né, a sua sabedoria também, né? Por que que, na verdade, todo ser humano deve ter uma vida prazerosa? O que significaria isso para o eleitor? Bom, é essencial, né, que o ser humano viva com alegria e satisfação, né? Pois nascer como ser humano é uma dádiva extraordinária. Ao contrário dos animais que têm existência limitada, o ser humano possui a capacidade de criar e transformar o mundo ao seu redor. Ele comanda a sua vida, né? Isso é possível porque fomos presenteados com a liberdade de pensamento. Então, a gente pode pensar, a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, com a mente, podemos imaginar, planejar, realizar tudo o que desejamos. Cada invenção, casa, um navio, carros, enfim, como começou com um pensamento antes de se tornar realidade, né? Tudo começa na mente. A gente aprende que tudo a gente pensa para depois fazer. Então a gente tem essa capacidade de pensar e depois executar, né? Ao compreender esse poder criativo, percebemos que somos responsáveis por moldar nossas vidas. Então, a gente tem essa responsabilidade também, né? Porque se a gente tem essa capacidade, a, a nossa vida, a gente pode moldar ela, né? Portanto, viver com alegria não é apenas um direito, mas também um reconhecimento do potencial ilimitado que carregamos. O ser humano cria a sua realidade usando a mente, tanto coisas para coisas boas quanto para desafios, né? Quando sua mente está cheia de preocupações, medos e pensamentos de falta, ele acaba gerando doenças, pobrezas, conflitos, em geral, sua vida, né? Isso ocorre porque aquilo que ele pensa com frequência acaba se manifestando. Por isso é que a gente aprende no testemunho, que a gente deve cuidar do que está pensando, que aquilo que está pensando vai se manifestar, né? Se uma pessoa fica angustiada o tempo todo, seu corpo pode adoecer, por exemplo. Se ela acredita que sempre falta algo, ou que a vida é sem graça, acaba atraindo dificuldades financeiras e o pior de tudo, ela acaba atraindo a infelicidade, né? Ela vai ser uma pessoa infeliz. Por outro lado, para viver com prosperidade, é preciso ter uma mente positiva, generosa. Isso significa ter pensamentos de doação e compartilhar com os outros, mesmo que seja um gesto simples. Aqui a gente falou, ó, um gesto simples, né? A gente pode ajudar uma pessoa. Essa mentalidade de amor e bondade cria abundância. Quando a pessoa pensa em ajudar e contribuir para o bem de todos, ela naturalmente atrai sucesso e felicidade para a sua vida. Isso seria basicamente
ah, a resposta da sua pergunta. Muito obrigado. É porque, na verdade, né, o mestre nos ensinou que, embora sejam mentes individuais, nós estamos todos interligados pela mente cósmica do universo. Então, qualquer ato, qualquer pensamento que a gente possa emitir, vai se juntando a outros na mesma vibração e acabam acontecendo, né? Então, na verdade, nós somos responsáveis por tudo aquilo que criamos. Então, é uma coisa assim que é o ensinamento do mestre que veio trazer, né? Ele nos trouxe ensinamentos, refletindo um dia desse, eu estava pensando que, na verdade, analisando assim tudo que o mestre nos passa, ele nos traz coisas que nos fazem lembrar do que Jesus pregou, né? Quando ele disse: se tiverdes fé, fareis obras iguais ou maiores que as minhas, tudo que crês se concretiza, é exatamente tudo isso que o mestre hoje veio nos lembrar, né? Numa daquelas partes que foi estudada não faz muito tempo, fala muito sobre aquela parte daquela fonte, né, onde aquela pessoa estava deitada e pediu que Jesus ajudasse, né, que ele entrasse na água, e ele, o que ele falou? Ele não foi ajudar, ele falou: levanta e toma teu leite e anda, né? Então, muitas vezes a pessoa fica ali esperando que alguém chegue, e é muito mais fácil ele levantar sozinho e entrar de cabeça e resolver o assunto, É, mas exatamente, né, fica ali preso naquela coisa e é, deixa de se desenvolver, né? Então, é uma coisa maravilhosa que o mestre nos trouxe, nos fez relembrar o que Jesus pregou e que nós ouvimos e não tínhamos entendido, né? Então, maravilhoso. Muito obrigada. Amei a explicação. muito obrigado, muito obrigado. E conseguindo o nosso trabalho aqui, por que somos unigênitos de Deus? Isso aí é uma coisa assim também muito maravilhosa, né? Porque, na verdade, nós tínhamos aprendido que unigênito só seria Jesus Cristo, né? Porque ele era o único filho de Deus. Aí, justamente, vem a Sechonoé, né? O mestre recebe a inspiração divina e ele vem e nos ensina que somos todos filhos de Deus, né? E que o pecado não existe. Então, na medida que nós tomamos essa consciência, e justamente uma das coisas que eu particularmente penso assim, né? Porque às vezes a gente pode também compartilhar com as pessoas um tipo de aprendizado pessoal, vamos falar assim, porque eu ainda acredito, né, eu acho que até já tinha falado antes, que à medida que em cada vida que nós tivemos, nós vamos evoluindo espiritualmente, né, a nossa evolução espiritual, ela faz nos entender, nós vamos passar a ver determinadas palavras, determinados momentos de formas diferentes, né? Porque tudo na vida acaba tendo na vida fenomênica, acaba tendo uma transformação, né? Por exemplo, nós não somos mais aquelas que éramos há 40 anos atrás, né? Uhum. Houve a modificação física, o nosso corpo fica diferente, né? O mais engraçado é que as pessoas se prendem muito ao problema idade, né? E eu digo que não existe velhice. A idade é uma consequência, né? Mas o que seria a velhice? Quando a pessoa deixa de acreditar justamente que ela é filho de Deus e que se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, a nossa capacidade é infinita. A nossa mente comanda e o nosso corpo executa. Não existe o impossível, né? As pessoas ficam achando, ficam se limitando. Eu estou velha, trabalhei muito, não quero aprender. Isso é uma coisa muito triste, né? Porque a gente vai continuar aprendendo eternamente e nós temos que entender que se esse nosso corpo físico, esse nosso escafandro, né, de afundar no mundo da vida, ele pode se desgastar, pode envelhecer, mas o nosso espírito continua, aquele mesmo espírito maravilhoso, com vontade de aprender, de trabalhar. Então, nós temos essa capacidade. E justamente o mestre vem e diz que você é filho de Deus. Então, nós somos filhos unigênitos de Deus. Deus é o nosso primeiro pai. Então, na nossa gratidão aos pais, nós agradecemos a Deus, agradecemos a todos os pais de todas as vidas anteriores. E, por consequência, vamos agradecer a todos os pais que ainda vão nos permitir nascer, para que a gente tenha mais uma oportunidade de vida nesse mundo tão maravilhoso. Aproveitar essa vida maravilhosa, né? Eu acho que é o que a gente pode
explicar mais ou menos para as pessoas. E quem quiser saber mais um pouquinho, adquire o livro, né? E o livro dá mais ensinamentos ainda, né? A gente aprende um pouco mais, né? Quando a Isso, gente tem vontade. é verdade. É verdade. E, inclusive, porque a gente mostra os livros aqui, a gente mostra o que eles ensinam, e as pessoas mais interessadas podem ir em qualquer associação da Seixonoe, em qualquer cidade do Exatamente, Brasil, qualquer cidade grande do Brasil, ou pequena até, tem uma associação, e aí eles têm o livro lá. Quer dizer, pode estudar um pouco mais, né? Porque não adianta só escutar, nós precisamos praticar, exatamente. tá? O que a gente aprende, né? É isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Estamos praticando o que a gente aprendeu, né? É isso e praticar na vida também, né? Então é isso aí. Então, preletor, o que que o senhor poderia nos dizer com relação que é explicado que o homem nasceu para ser saudável? Sim, o homem, o ser humano foi criado para ser saudável e feliz, né? Sim, espaço para doenças ou sofrimentos. Isso é verdade, né? Olhe para por exemplo, o passarinho, o pardal que voa livremente, ele não adoece, não fica deprimido, nem enfrenta dificuldades como os humanos, que costumam pensar que tem problemas, né? É ilógico acreditar que o ser humano, que é muito mais inteligente e poderoso que um pássaro, deva viver doente e angustiado, né? Na verdade, ele é naturalmente saudável, capaz de realizar grandes coisas e destinado a ser feliz. Por isso a gente fala, a gente é filho de Deus, saudável, né, e perfeito. A gente aprende isso. A gente é, no mundo, a imagem verdadeira. A gente sai fora disso aí, né? Esse é o problema, né? O que impede de viver essa plenitude são os pensamentos negativos, né? Que cria em sua própria mente. Então, ao acreditar que é fraco, por exemplo, imperfeito, ao acreditar que é infeliz, ele coloca limites sobre si mesmo, como um carro potente que tenta andar com freio de mão puxado. Então, se veja um carro potente tenta andar com freio Verdade, puxado, a gente não sai do lugar, né? Né? Quando ele reconhece que é um filho de Deus, né, cheio de saúde, potencial, essas limitações desaparecem. Assim ele pode viver com alegria, força e liberdade, cumprindo seu dever, seu, digamos assim, seu verdadeiro propósito de ser feliz. Porque a mente tem o poder de criar nossa realidade. A gente já viu isso aqui, né? A mente tem o poder de criar nossa realidade. Tudo que pensamos acaba se manifestando de alguma forma em nossas vidas. Se acreditamos firmemente que somos imperfeitos, é exatamente essa imperfeição que aparecerá na nossa vida. Por isso que a gente tem que sempre acreditar que é perfeito, maravilhoso, capacidade infinita. A gente fica batendo esse martelo na Seixoné, né? Todo tempo. Perfeito e maravilhoso, capacidade infinita. Aí o pessoal fala, por que que fica repetindo tanto a Seixoné? É porque tem que entrar na cabeça, na nossa mente, exatamente, né? Por isso a repetição é exatamente, importante, né? Por isso é importante não alimentar pensamentos negativos ou limitantes no dia a dia, né? Em vez disso, devemos acreditar que somos filhos de Deus e que possuímos um potencial infinito. Esse é que temos que pensar sempre, né? Ao adotar esse pensamento positivo, ou essa mentalidade positiva, passamos a viver com alegria, com confiança, essa é importante, e, e com energia, energia para tocar a vida para frente, né? Isso nos permite ter uma vida mais saudável e feliz. Até mais do que um simples pardal que vive despreocupado. verdade. Exato, né? Quando reconhecemos nosso valor e capacidade, nossa realidade se transforma.
e podemos alcançar saúde, sucesso e felicidade com muito mais facilidade, né? Se a senhora tiver algum ponto para comentar sobre esse tema também. Não, não, a explicação foi assim maravilhosa, deu para entender bastante. Então, eu gostaria de agradecer à preletora Diná, né, por ter estado com o nosso podcast de hoje aqui. É, e gostaria que ela desse suas palavras finais aí. Bom, o que a gente pode compartilhar, né, nesse momento com as pessoas, nós temos, né, a nossa Sutra Sagrada, que é um livro que nos acompanha em todos os momentos. É, São poemas, na verdade, que a gente deve procurar ler sentindo no coração o que o mestre recebeu, né, de inspiração divina, escreveu e compartilhou com amor. E em todos os momentos, né? Não apenas nos momentos de aflição, porque muitas vezes as pessoas se apegam a determinadas práticas somente quando estão passando por dificuldades. E uma das coisas mais importantes que a Seitianoye prega para nós, né? Inclusive nós temos as normas fundamentais dos praticantes da Seitianoye, e ela fala muito sobre a gratidão, né? Agradecer a todas as coisas do universo, agradecer a todas as coisas do céu e da terra, ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos. Mas uma das coisas mais importantes da nossa vida, né? O direito que Deus nos deu de pensar, de falar, de ouvir, de locomover, justamente é expressar a nossa gratidão, que é uma das coisas mais importantes, que ela faz parte do amor. Quando as pessoas têm gratidão no coração, nas atitudes, nos sentimentos, a vida se torna mais fácil. Então, quando diz agradecer a todas as coisas do céu e da terra, é agradecer exatamente a todas as coisas do céu e da terra. Porque muitas vezes uma situação aparentemente negativa, ela vai nos preparar para grandes realizações, né? Então, eu gosto sempre de citar como exemplo os atletas olímpicos que tentam bater os próprios recordes, né? Eles enfrentam dificuldades, mas o que que acontece? A dificuldade é só um ponto de chegar à vitória. Então, para que a gente realmente cumpra a nossa missão de filho de Deus, né? Já que nós tivemos essa potencialidade de saber que nós somos unigênitos filhos de Deus, é a gratidão. Agradecer a todas as coisas do céu e da terra, né? Eu tenho por hábito, eu agradeço, né? Como eu falei na hora de deitar, eu agradeço a Deus pela casa onde eu moro, pelo país onde eu nasci, agradeço pelo meu corpo perfeito, pelo meu anjo guardião, pela cama onde eu durmo, pelo travesseiro, agradeço a tudo, né? Eu me habituei a isso. Agradeço as panelas quando eu faço comida, agradeço o dia inteiro. Muitas vezes dá a impressão que a gente está cantando, mas a gente está agradecendo. Então é isso. A palavra obrigado é o remédio milagroso da nossa vida. Eu espero que o que a gente compartilhou, né, com amor, com boa vontade e principalmente com felicidade, com muita, muita, muita gratidão. Então, para o leitor Oliveira, eu só posso dizer muito obrigado por o senhor existir e estar fazendo parte da nossa vida. Foi um momento assim muito especial para nós. Muito obrigado, muito obrigado. Minhas reverências, muito obrigado. Obrigado também, muito obrigado. Eu aqui agradeço a senhora existir. Desde que ele conheci, eu vi que essa é uma pessoa especial e, e que tem muito a ensinar, né? Então eu fiquei pensando, preciso trazer a professora a Dina aqui para compartilhar com a gente, né? Porque a Seixo não ensina que a gente só tem que ver a parte positiva das pessoas, como a senhora falou, coisas e fatos, e quando a gente vê o lado positivo das pessoas, a gente acaba recebendo de volta tudo que a gente dá para os outros, a gente recebe, né? Assim como a gente não deve dar ódio, a gente vai receber isso aí. Então, a gente Claro, não dar nada negativo, a gente aprende aqui, né? E ver que nós temos condições de mudar a nossa vida a partir de hoje. Eu sempre digo, quando a pessoa chega na Seishonoye,
ela vai entender que ela pode mudar a vida dela a partir de hoje, do dia que ela está conhecendo a Seixonoye. E assim como aconteceu com a gente já comentou sobre isso. Então eu só quero agradecer a Deus, muito obrigado, muito obrigado. Agora vamos fazer a oração pela paz mundial. Muito obrigado. Nova versão pelo professor Masanobu Taniguchi. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia, de todo o povo do Oriente Médio e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. E como sempre, encerramos os nossos trabalhos com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o Venha a vosso nós o vosso reino, reino, seja feita seja a vossa feita a vossa vontade, vontade, assim na assim terra na como nos terra como céus. no céu. O O pão pão nosso de nosso cada de cada dia nos dia dai nos hoje. dai hoje. Perdoai as Perdoai nossas nossas ofensas, ofensas, assim como nós como nós perdoamos aqueles que nos têm impedido. E não os perdoamos. deixeis cair em tentação, mas Mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Muito obrigado a todos Muito por estarem obrigada. conosco e esperamos todos vocês no próximo evento da Station de Houston, Texas. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Uma boa noite e uma boa tarde. Bom descanso. Obrigada.